Hoje eu queria falar um pouquinho sobre 3 dicas de como produzir conteúdo nas redes sociais. Eu acredito que numa era que a gente está hoje, quem faz conteúdo é que manda no jogo. Matheus, como assim quem faz conteúdo? Literalmente. Você pegar hoje as maiores empresas que existem no mundo, se você pegar a Apple, se você pegar Nike, Coca-Cola, regionalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Zafari, dificilmente você vai ver eles fazendo oferta. Você vai ver eles tratando muito questão de conteúdo, agregando valor para sua audiência, resolvendo problemas. Eu vou falar um pouco disso hoje, como que você, na sua empresa, no seu trabalho, pode começar a fazer isso de uma maneira muito prática e muito simples. Mas bom, bora lá pro vídeo sem mais delongas. A primeira dica, eu acho que para a produção de conteúdo, cara, é você, literalmente, ter um rascunho que você vai falar. Acho que é a primeira coisa. Quero trazer focado conteúdo em vídeo, tá? Eu vou fazer mais pra frente sobre texto, falar sobre conteúdo em áudio, mas eu acredito que hoje vídeo é uma coisa que prende muito a galera. Então, desde conteúdos em YouTube, quando você fala em vídeo, você está falando em YouTube, você está falando em Instagram, você está falando em Facebook, você está falando hoje em dia em TikTok, o aplicativo que mais cresceu nos últimos anos, chegando a 1 bilhão de usuários em um tempo recorde, certo? Então, você precisa produzir como um profissional da área para sua audiência de todas as maneiras possíveis a qual a sua audiência possa aprender. Então, tem gente que aprende por áudio, né? Tem gente que aprende por vídeo, tem gente que aprende por texto. Então hoje, se tu está falando em áudio, não está falando em Spotify, está falando em Deezer, está falando em SoundCloud, a gente está falando em texto, estamos falando em blog, nós estamos falando em escrita em Instagram, escrita de Facebook, certo? Se nós estamos falando hoje de foto, a gente está falando principalmente de Instagram. Então, primeira dica onde você produzir um conteúdo é ter um rascunho do que você vai falar. Certo. Segunda dica sobre produzir, aqui agora mais sobre programação neurolinguística, mostre a palma das suas mãos. Por quê? Não me pergunte por quê, mas existe um livro que chama Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, inclusive eu indico, maravilhoso, que ele fala muito que políticos, já foi comprovado o estudo que políticos que mostram as palmas das mãos enquanto estão falando, eles são mais reconhecidos, eles têm uma melhor performance no seu assunto. O estudo, inclusive, do livro, ele vai um pouco mais profundo. Ele diz que quando você, por exemplo, está mostrando as palmas das mãos, você não tem um impeditivo. Pode notar, alguém que está mentindo dificilmente vai mostrar as palmas das mãos. Ou vai cruzar os braços, ou vai esconder, botar no bolso de alguma maneira, tá? Então, a segunda dica seria você, quando estiver produzindo o vídeo, mostrar as palmas das mãos. Terceira dica, pessoal, aqui ainda na questão de programação neurolinguística, PNL, enquanto você estiver fazendo vídeo, você não olhar, aqui vai tanto a dica para quando você estiver produzindo conteúdo e falando para um público diretamente com seu cliente, falando para uma audiência de um teatro, alguma coisa assim, que você estiver falando para 5, 10 mil pessoas, não importa, ou até mesmo para a questão de estiver falando no vídeo. Tem pessoas que têm problema com a câmera, mas ainda voltando no livro, existem estudos que comprovam que quando você fala, existem regiões para qual você olha. Então, por exemplo, já existem estudos que comprovam que quando eu olho diretamente nos olhos das pessoas, ou quando eu olho, por exemplo, diretamente na câmera, que psicologicamente representaria os olhos, eu tendo a ficar mais nervoso. Então, logo, eu acredito que uma baita dica para você usar na produção de conteúdo é você não olhar nos olhos das pessoas. Agora, por exemplo, eu estou falando e eu estou olhando para o flash da câmera. Você que está me vendo provavelmente acha que eu devo estar olhando diretamente para a câmera, mas eu estou olhando para o flash. E é uma pequena fração de espaço, mas que, por exemplo, na representação dos olhos das pessoas, você, em vez de olhar diretamente aqui, você olha no meio, ou você olha na sobrancelha, ou você olha no meio do nariz, não importa. Importa que você vai estar, segundo o estudo, certo? Tendo uma melhor performance para a produção em vídeo, certo? Vou deixar, se você ficou até aqui, vou deixar uma quarta dica, que eu acho que é importante te ter aqui conosco, se de alguma maneira esse conteúdo está fazendo sentido para você, você que ficou até aqui merece essa quarta dica. Eu acredito que é a mais básica de todas, mas para mim é a mais importante, certo? E a dica é treino. Você precisa treinar. Tudo que você é ruim, o melhor tecladista do mundo, ele não é o melhor porque
ele simplesmente é bom no que ele faz, mas porque ele teve horas. Existe um estudo, inclusive, que comprova que um especialista no assunto ele precisa de 10.000 horas fazendo aquela determinada ação. Inclusive, o nome do livro é Outliers, tá? Vou deixar a indicação para vocês também. Se você, porventura, não tem uma determinada habilidade ainda desenvolvida, você precisa de frequência. E para você ter frequência, precisa ter hábito. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas a dica que não pode faltar é treine. Seja com espelho, seja na frente de um amigo. Obviamente, conscientiza a pessoa que você vai falar, olha, eu preciso que tu não deboche de mim, eu preciso que tu entenda que eu estou começando e eu só quero que tu me dê um feedback depois que tu conseguiu entender a mensagem que eu queria passar. Essas foram as 4 dicas de hoje para como produzir conteúdo nas suas redes sociais. 4 dicas muito práticas, existem muitas dicas, nós vamos tratar muito disso ainda aqui no canal. Se você está vendo isso, curta, marca alguém aqui que precisa, alguém que trabalha em uma empresa, o dono de uma empresa, que ele precisa começar a contatar sua audiência do seu produto, que vai ser muito útil. Se você está trazendo no Facebook, se você está vendo inclusive no YouTube nesse formato, nessa plataforma, compartilha com alguém que pode ser interessante para também essa pessoa começar a colocar em prática, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, é isso aí, tamo junto, valeu!